Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou apresentar a última grande notícia que recebemos da Raspberry Pi Foundation, que é a respeito da Raspberry Pi Pico 2, que foi lançada ainda nesta semana. Eu não vou me alongar porque muita gente teve acesso antecipado à placa e já apresentaram o produto com riqueza de detalhes. O que eu vou fazer nesse vídeo é apenas destacar alguns pontos que me chamaram a atenção, e eu gostaria de começar pelas críticas, que foram poucas. A primeira que eu vi na internet foi a manutenção do conector micro-USB na placa oficial da Raspberry Pi Foundation. Porque hoje em dia, a maioria dos dispositivos com interface USB vem com conectores USB tipo C. Eu acho mais importante a Raspberry Pi na sua placa padrão manter os pads D+, e D- disponíveis, e isso eles mantiveram na nova placa, do que necessariamente o tipo de conector que foi soldado na placa padrão. Porque no final das contas, você vai acabar usando um adaptador on-the-go para conector USB tipo A, para conectar um teclado, um mouse, um pendrive comum. E se isso for algum problema, já tem diversas placas parceiras com o conector USB tipo C, como podemos ver aqui. Uma segunda crítica é a manutenção do hardware do controlador USB, que continua suportando até USB 1.1. Mas que é o suficiente para interfaces com dispositivos RID, como mouse, teclado, joysticks, com uma velocidade máxima de 12 megabits por segundo. E dificilmente você vai tirar proveito de comunicação USB 2.0 ou superior com um processador de 150 MHz. Agora, fazendo um rápido comparativo, eu não vou abordar todas as diferenças de um modelo para o outro. Eu gostei bastante dessa tabela aqui do Tons Hardware. O clock aumentou de 133 MHz para 150 MHz, que parece um avanço pequeno. Mas se pararmos para ver os dois núcleos ARM, não são mais os dois núcleos Cortex-M0 Plus da RP2040. Agora temos dois núcleos Cortex-M33. Apesar do incremento do clock ter sido de cerca de 12%, com este núcleo você consegue economizar tempo de execução e memória de programa. Agora você tem uma FPU integrada, que antes você não tinha. Porém, você só vai processar pontos flutuantes de precisão simples, como podemos ver aqui. Você também tem dois interpoladores por núcleo para processamento de áudio e mais outras aplicações aqui citadas no datasheet da RP2350. Você também tem um encoder TMDS, integrado por hardware. Isso é muito bacana para projetos que precisam de saída de vídeo DVI digital, que são compatíveis com HDMI. Acredito que no futuro teremos mais projetos com o novo chip. Na RP2040, o protocolo era processado via software, então você tinha um overhead grande não apenas no processamento, como também o uso de algumas máquinas de estado PIO. Falando em PIO, é um recurso que eu achei bem legal na RP2040. Na RP2350, você tem um núcleo PIO a mais nesta nova versão, totalizando 12 máquinas de estado. Cada núcleo PIO possui 4 máquinas de estado cada. Você também tem mais memória RAM, isso é sempre bem-vindo. O site do Tons Hardware coloca que aumentou a memória flash, mas isso é na placa original da Raspberry Pi Foundation. Nada impede de você usar uma outra flash SPI com mais memória, como era feito na RP2040, que tinha versões de até 16 MB de memória flash. O Tons Hardware também coloca aqui o Trust Zone da ARM, mas isso na verdade é decorrente dos novos núcleos ARM utilizados. A respeito disso, a propósito, assim como na RP2040, a Raspberry Pi Foundation abriu o código do seu bootloader para quem quiser compilar e simular alguns projetos usando a ROM original. Você não pode trocar a ROM porque ela é gravada no silício do chip, mas isso vai ajudar muito os desenvolvedores. Eu considero isso inclusive uma fragilidade para o Trust Zone. Eu não tenho muito conhecimento no assunto. Na RP2040 até fazia sentido abrir o código do bootloader, mas considerando que o novo controlador tem esse recurso de segurança, eu não sei quanto tempo vai levar até alguém quebrar essa proteção. O Tons Hardware coloca 26 GPIOs, assim como na RP2040. Porém, ele está falando do chip RP2350A. Temos também um RP2350B com 48 GPIOs e teremos também suas variantes com flash de 2 MB integrados no chip, todos de encapsulamento QFN. Eles diminuíram drasticamente o consumo de energia no modo Sleep, mas eu considero isso significativo apenas para quem vai usar alguma aplicação cuja alimentação seja exclusivamente por baterias. O preço do lançamento é de $5, comparado aos $4 anunciados no lançamento do chip anterior. E por fim, temos integrados no chip dois núcleos RISC-V também no clock de 150 MHz. Eu acho isso interessante, mas eu não me empolgaria. O núcleo RISC-V é o Hazard 3, que é um núcleo bem simples, que certamente não se compara com o desempenho dos núcleos ARM. Eu acredito que não seja possível escolher trabalhar com arquitetura híbrida. Então, na minha avaliação, na maior parte das aplicações, acredito que os núcleos utilizados serão os núcleos ARM mesmo.
Mas é interessante o aceno que a Raspberry Pi Foundation fez ao introduzir esses núcleos RISC-V. A parte interessante é que a arquitetura dos Hazard 3 tem sua descrição de hardware escrita em Verilog. Então você pode simular a execução usando o Verilator ou implementar o mesmo núcleo em um FPGA. Inclusive, já tem kernel Linux para esses núcleos. Ou seja, assim como no ESP32S3, você pode compilar o kernel Linux para a placa e usar o microcontrolador como apresentei no vídeo do Linux do ESP32S3. Só não acho que vai ter o mesmo desempenho. Acredito que vai ser mais algo didático do que necessariamente que vai existir alguma aplicação ou algo que dê utilidade à placa. Essas foram as minhas considerações. Eu não vou apresentar todos os recursos do microcontrolador, a ideia não é essa. Tem vários canais abordando o assunto com mais profundidade. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.